Agora, o Cruzeiro, tendo o Vila Nova pela frente, o Flamengo, o Mochuque no meio de semana, depois o Sport lá no Recife. Vocês estão com o Rafa aí? Se tem jogo para poupar mesmo, tem que ser a Copa Sul-Americana ou vocês estão com um fio de esperança ainda? Eu tô falando aqui, gente. Eu quero que grave isso, que vocês pegam outras besteiras que a gente fala lá e fica espalhando aí, né? Mas quando acerta, ninguém fala. Se o Cruzeiro ganhar do Mochuque, nós vamos classificar, hein? Escutem o que eu estou falando. Mas amanhã é o primeiro passo aí. Tem muito tempo que a gente não vence 2 seguidas, né? Que faz, hein, Cruzeiro? Vencemos no Mineiro, né? Mas em termos aí de jogos mais competitivos, foi o quê? Lá no Seabra ainda, né? Sim. Sem cautela TV, hein, Samuca? Tá acreditando na montada. Cara, que eu quero deixar muito claro também. O pessoal hoje em dia gosta de radicalizar tudo que a gente fala, né? Mas eu estou muito com a Rafa no seguinte comentário. Não estou dizendo que tem que colocar jogador para estourar, colocar jogador no sacrifício, colocar jogador que tem risco de lesão, de forma nenhuma. Isso aí não é o caso. Eu acho que tem que ser feito o seguinte: tem que ir com a força máxima do que dá para jogar. Fulano de tal, tem condição de jogar o jogo? Tem risco? Não tem risco. Então vai jogar. Para domingo, no sábado, a gente vai fazer a mesma avaliação e ver. Eu não acho que você tem. O que eu não acho é que você tenha que ir para a partida de amanhã pensando na de domingo. Senão, daqui a pouco, você consegue uma eliminação na Copa do Brasil, né? Já conseguiu uma na Sul-Americana, porque pensou no outro jogo. Então, é só isso. Eu estou demais com a Rafa, estou até parabenizar ela pelo comentário, mas eu quero deixar claro que eu não estou querendo que estoure ninguém, nem que força, nem que joga ninguém no sacrifício. Mas é o seguinte, o cara tem condição de jogar esse jogo, então ele vai jogar esse jogo. Tem condição de correr os 90 minutos? Tem condição. Para domingo a gente vai reavaliar, ué. E aí, já respondendo o Samuca, até pensando aqui nos próximos jogos do Cruzeiro, que pós o Flamengo é justamente o Mochuque Runa lá na altitude, eu já desisti da Copa Sul-Americana. Então, se pensar em um time aí para poder descansar esses jogadores, seria justamente lá no Equador. Então, eu iria com força máxima de acordo com a Rafa, e os dois Rafas, né, falaram aqui, olhando a questão clínica, física, contra o Flamengo, fazendo a mesma avaliação, indo com o que tem de melhor, também avaliando essa questão física, e aí sim, contra o Mochuque, se tiver de mudar todo o time, lá eu mudaria, porque, sinceramente, eu não acredito mais o Cruzeiro classificando. Espero estar muito errado, viu? Eu também. O Samuca tá falando para minha tristeza aí, não. Eu vou ficar muito feliz de estar errado. Eu vou ficar muito feliz de estar errado, mas assim, o Samuca falou muito bem que são 8 jogos, né? Se eu tiver que escolher, eu já escolhi os 3 que eu pouparia o time titular inteiro. Que eram os 3 das Copas Sul-Americanas. São 10 jogos. Eu acredito que o Cruzeiro tem condições de vencer o Mochuque Runa, tem condição de vencer os 3 jogos aí da Sul-Americana, mas eu não acredito que tem condições de se classificar matematicamente. Eu não acho que essa remontada é provável, não. Então, diante disso, óbvio que quando for necessário fazer controle de carga e minutagem, eu acho que a Sul-Americana é a competição para fazê-lo assim de uma forma mais abrangente, né? Se precisar poupar um número maior de atletas, tem que ser nessa competição. Mas é como o Bernardo falou, e eu concordo, se você pegar o primeiro tempo, contra o Palestino, o Cruzeiro produziu para construir ali uma vitória de 2 gols de diferença, talvez até mais. Então, mesmo um time em tese reserva do Cruzeiro tem condições de fazer bons jogos e vencer. A questão é que eu acho que mesmo fazendo 9 pontos, eu não acho que vai ser o suficiente para a gente conseguir nem a segunda colocação no grupo mais. E aí é um demérito enorme desse Cruzeiro que não conseguiu fazer o mínimo em 3 jogos, né? Eu acho que a questão do resultado, do Cruzeiro estar virtualmente eliminado na Sul-Americana, deixa a gente muito estressado para poder analisar. Mas pensando friamente no jogo do Palestino, a gente teve bons desempenhos individuais, se a gente for olhar para o Gabigol, se a gente for olhar para o Rodriguinho, se a gente for olhar para o Murilo, que fez um bom primeiro jogo, se tratando de estreia profissional, né, num contexto que foi... A gente teve... o Kaique foi bem, mas o Kaique já está na equipe titular. Então, assim, a gente teve bons valores ali que se destacaram no meio daquele caos daquele time reserva.
Teve, claro, os jogadores que foram muito mal, o Dudu foi muito mal, o Lautaro foi muito mal, alguns jogadores que entraram no segundo tempo também não corresponderam. Agora, é até uma forma de você premiar os jogadores que se dedicaram ali naquela equipe suplente e dar uma motivação para eles. Você mesclar o Gabigol amanhã com o atacante do time titular, você mesclar o Rodriguinho junto com o ataque titular, você colocar o volante para poder jogar de novo. Porque, agora o Gabigol, toda vez que ele tiver que jogar, ele vai ter que jogar com o Lautaro do lado dele, ele não vai ter a chance de jogar com o Caio Jorge, ele não vai ter a chance de jogar com o Wanderson, ele não vai ter a chance de jogar com o Matheus Pereira. Aí fica fácil criticar o desempenho do Gabigol depois. Né? Ele deu dois lances de gol claro pro Lautaro, que se fosse o Caio Jorge teria feito gol, e a gente estaria falando da recuperação do Gabigol aqui, se dá para encaixar o Gabigol no 4-4-2. Então, assim, tem que premiar os jogadores que foram bem mesmo no caos daquele time reserva. Tem que dar sequência pro Rodriguinho. A gente não pode ser leviano de achar que o time do Cruzeiro é só esse 11 titular e acabou. A gente não vai precisar dos reservas nos próximos jogos. Gente, são 10 jogos em maio. Em 30 dias, são 10 jogos. Então, assim, se a gente não conseguir dar sequência e moral pro pessoal que conseguiu se destacar no time reserva, Bernardo, mas perdeu pro Palestino. Perdeu, o futebol acontece, é 11 contra 11, mas a gente teve bons valores individuais. Então, acho que o jogo de amanhã serve para você poder mesclar um Rodriguinho ali na frente, para você poder ganhar um outro meia pela direita, serve para você poder dar mais minuto para o Murilo Hickman, porque o meio-campo do Cruzeiro é o pulmão do time, então você não consegue repetir os 3 volantes ali quarta, domingo. Então a gente não pode ser leviano de achar, gente, que só porque perdeu pro Palestino, nunca mais esses caras não vão poder jogar. Eu acho que a gente não pode achar que Lautaro vai virar um super craque, que o Wallace vai virar um super craque, que Dudu vai voltar agora e ser o melhor ponta do Brasil mais dedicado. Eu não acho, porque são casos recorrentes que já não deram certo. Mas a gente tem bons valores ali que não tiveram espaço e que se destacaram contra o Palestino e precisa dar moral, precisa dar sequência para esses caras entrarem, né? Até pouco tempo atrás a gente não tinha descartado o Lucas Silva, todo mundo aqui da Samuca TV não tinha achado que o Lucas Silva já estava fora do time. 80% que eu tô falando, Patrick, não tô generalizando assim pra... Eu sei que cada um tem seus defensores aqui, mas eu falo por mim mesmo. Eu não esperava que o Lucas Silva fosse renovar o contrato. A grande maioria, fato. Eu não esperava que ele fosse renovar o contrato, e nem no Campeonato Mineiro no início do ano ele deu essas demonstrações, os jogos que ele fez ali com o restante do time reserva, ele foi mal. Mas você pega o Lucas Silva, vestiu a camisa, entrou junto com os outros jogadores do time titular, a engrenagem funcionou, a máquina funcionou. Então, assim, você precisa mesclar o pessoal que está se destacando minimamente no time reserva e mesclar com os caras que são melhores, que estão no time titular, porque eles vão crescer, vão potencializar também. Então, eu acho muito importante aí que a gente não perca esses pontos que se destacaram contra o Palestino. Não precisa ser exatamente o 11 que vem jogando todo o jogo. Pode fazer uma mesclada. Aí pensa nisso também, Rafa. Nesse que você comentou assim, quem tem mais risco de jogar, de ter uma lesão, quem tá com mais fadiga, isso tudo o Cruzeiro tem equipamento, tem profissional, tem todo mundo para poder avaliar isso todo dia lá. Então, e eu discordo de você num ponto, eu acho que tem que pensar no próximo jogo sim. Não dá pra gente escalar o time amanhã e chegar no sábado e falar, putz, não vai dar para escalar o meio campo titular contra o Flamengo, porque a gente não pensou isso lá quarta-feira ou quinta-feira. Não dá, cara. A gente é um time profissional. 2025, cheio de tecnologia, cheio de planejamento, cronograma. Não tem como. Eu acho que você não pode pensar, sei lá, daqui 2 semanas tem clássico, beleza. Como é que os caras vão chegar lá no clássico? Mas a gente tá falando do jogo daqui pouco mais de 72 horas depois do intervalo ali do jogo contra o Vila Nova, né? Então, assim, cara, não tem como. Ô Bernardo, eu respeito demais assim, o que você está falando, entendo muito o seu pensamento e a questão do profissionalismo, né? Você está colocando uma coisa que até a nível europeu, a nível dos times de ponta hoje acontece, né? Eu sei que você está colocando isso, cara, mas não dá para arriscar mais um vexame. Não dá, não, e vou repetir, não estou dizendo que é para estourar ninguém, mas acho que você chega amanhã e faz a avaliação de quem tem condição de jogar e correr bem e jogar bem. Se você fizer essa avaliação amanhã, os caras jogarem e chegarem no sábado e falar, hoje infelizmente 5 não tem, no domingo, chegar o domingo e falar, hoje 5 não tem, vamos jogar sem os 5 no domingo. Não dá para correr o risco demais. O Cruzeiro está fora da Copa Sul-Americana, o maior vexame internacional da história do Cruzeiro, e aí o Cruzeiro, que é o maior campeão da Copa do Brasil, não pode existir o risco, não pode existir a possibilidade de deixar para tentar reverter um placar contra o Vila Nova lá em Goiânia, gente. Então, assim, eu até entendo, Bernardo, tudo que você está falando, e sei que é o que tem de mais moderno. Sei que o que você está falando é o que tem de mais de vanguarda do futebol. Mas o risco que o Cruzeiro corre é muito grande. Ô, Rafa, então deixa eu colocar um ponto aí.
Você está dizendo que se o Cruzeiro tiver o time titular jogando e uns 4 aí machucarem, acabou. O Cruzeiro vai perder tudo pela frente. Não tem salvação mais, né? Aí tem que esperar a janela. Não, se o Cruzeiro perder algum dos pilares desse time aí nesse momento, nós vamos estar em sérios apuros. Sérios apuros. Então não é melhor preservar do que colocar de qualquer jeito. Samuca, eu já expliquei 2, 3 vezes. Eu falei, preservar é o seguinte: se o cara tiver risco, não é para jogar. O que eu tô falando é o seguinte: você falar, esse cara não tem risco de lesão, mas se ele jogar aqui, ele não vai jogar bem no próximo jogo. Ele não vai correr no próximo jogo. São coisas diferentes. Não é para forçar, não é para estourar, não é para fazer isso. O que eu tô falando é simplesmente. Então vamos colocar simplesmente não poupar o cara para que ele esteja 100% pro outro jogo. Só isso. Não, o elenco é mal montado, mas se o Cruzeiro não puder jogar com o Vila Nova, com 3, 4 alterações, jogar contra o Flamengo, aí jogar contra o Muxuque, aí... Foram as mesmas palavras do jogo contra o Palestino. Mas não foi a mesma execução. Ele podia escalar a gente melhor. Ele trocou o time todo, Rafa. Tirando ali o Cássio, o Fabrício Bruno, que estava suspenso no jogo contra o Vasco, e o Romero, que foi deslocado para a direita, e o Kaique, porque não tem reserva, ele trocou todo mundo do meio para frente. Todo mundo. Ele não repetiu ninguém no ataque. Não, inclusive eu também trocaria, só que essas palavras que vocês estão falando são exatamente as mesmas palavras. Peguem a live do jogo do Palestino. São as mesmas palavras do jogo contra o Palestino. Não é possível que o time alternativo do Cruzeiro não vai ganhar do Palestino. Perdeu. Nem empatar, empatou. A proposta que a gente está colocando aqui não é fazer as mesmas substituições que foram feitas no Palestino. Esse é o meu ponto. Né? Nem lá era. Eu tô falando com você que, por exemplo, o pulmão do Cruzeiro é o meio-campo. Se o Cruzeiro não puder tirar os 3 meio-campistas no jogo de amanhã e jogar com Rodriguinho, o Wallace e Murilo, e pode tirar o Caio Jorge, porque ele se mata de correr todo o jogo também, e colocar o Gabigol no ataque... Não, tudo bem, mas eu falo tipo assim, você acha que o Cruzeiro não dá conta de ganhar do Vila Nova ou de fazer placar substituindo o Caio Jorge pelo Gabigol no ataque? Não, ou o Cruzeiro não tem intensidade no meio-campo, trocando o Rodriguinho... Aí você tá falando de uma substituição pontual, pô. Mas eu tô falando isso desde a semana passada, Rafa. Esse é meu ponto. Eu não quero que troca 7 jogadores. Eu não quero que troca 7 jogadores. Eu não quero que troca 7 jogadores. Eu falei no início hoje que eu quero que mescle os jogadores que foram bem do time reserva com titulares. Faz um ataque, faz um Caio Jorge, Gabigol, o Wanderson e Rodriguinho. Pronto. Aí você dá um descanso pro Christian, você dá descanso pro Matheus Pereira. No segundo tempo você tira o Wanderson, porque ele corre muito. Você tira o Caio Jorge e coloca o Dineno para poder ganhar uma força na bola aérea. Os volantes que correm muito, beleza, cara, dá uma chance pro Murilo de novo. Não foi bem, não estreou bem lá contra o Palestino. O Wallace vai ter que jogar porque não tem mais ninguém. O Wallace eu também não concordo, mas é porque não tem mais ninguém de primeiro volante. Não, coloca o Murilo. Coloca o Murilo. Não dá, Bernardo, não dá. Coloca mas assim... Olha que eu defendi até onde deu. Não dá. Eu acho que não dá, só porque o jogo contra o Flamengo é muito difícil, não dá pra você abrir mão do time porque o jogo é difícil e aceitar que não tem chance de ganhar do Flamengo no domingo aqui, sabe? Não tô falando que vocês comentaram isso não, eu tô falando por causa de comentários que eu vi em redes sociais. Não dá pra achar, nossa, o Flamengo é o melhor time do Brasil, a gente já não vai ganhar deles mesmo, então coloca o time titular amanhã e descansa contra o Flamengo. Não é assim que funciona. O Cruzeiro tem chance de jogar muito bem contra o Flamengo e fazer um baita resultado aqui no domingo. E é mais fácil você fazer um resultado contra o Vila Nova do que contra o Flamengo, mesclando 3 jogadores, 4 jogadores. Essa é a análise. É menos difícil, né? Mais fácil para nós. Menos difícil, é verdade. Minhas escolhas de palavras não foram as melhores. Exatamente.